Bom dia a todos. Mais um encontro do Instituto de Direito Tributário Contemporâneo, nosso segundo encontro de 2023. A ideia é que a gente debata vários temas tributários, interessantes e que estejam aí em alta. Nós tivemos a mudança de governo, então tem bastante, está bem quente aí a área tributária esse ano. Inicialmente, a gente queria agradecer a presença de todos e falar um pouquinho do objetivo do IDTC. A Luciana vai falar rapidinho. Olá, pessoal, bom dia. Bom, o objetivo do IDTC é compartilhar conhecimento na área tributária, não só entre advogados, que é o que a gente vê por aí, mas também com empresários e contadores, trazendo uma linguagem dinâmica, objetiva, de fácil acesso do que está acontecendo na área tributária, as possibilidades e oportunidades. Temos aqui hoje dois grandes especialistas no assunto da coisa julgada, né, Grazi? Exatamente. Eu e a Luciana, a gente fundou o IDTC no auge da pandemia em 2020, no momento que estava todo mundo enclausurado, e aí a Lu teve essa ideia, vamos fazer um grupo, vamos criar uma troca, enfim, e deu super certo. A gente fazia vários encontros virtuais, discutíamos os temas, e acabou tomando uma proporção maravilhosa. Hoje a gente tem 79 integrantes, e a ideia é que cada vez mais outros convidados venham, a gente discuta vários temas aí importantes da área tributária. Bem-vindo, Valim, que legal, Valim entrou. Bem-vindo, Carlos Vitor, Tiago Pereira, Verônica e todos os participantes. Bom, pessoal, vou fazer uma breve introdução aqui para passar a palavra para o Regis, né? É um tema que realmente está sendo muito falado. Eu lembro que lá atrás, quando eu trabalhei numa multinacional, que eu ainda era estagiária, tinha acabado de me formar, eles tiveram o trânsito em julgado para não pagar a CSLL. E lá atrás, a gente falava, depois em 2007, né, logo veio aí o julgamento do STF, julgando constitucional, e aí a gente falava, gente, agora ela vai ficar sem pagar a CSLL o resto da vida, tendo um julgamento do STF falando que ela é constitucional. Sim, porque é a coisa julgada, né? Tem que respeitar. Mas a gente falava, mas será que é certo? Né? Aí tem a possibilidade da Fazenda entrar com a ação rescisória. Mas acho que o principal ponto aqui que está gerando muitas polêmicas e que com certeza o Regis vai destrinchar é vir aí o STF agora e falar que na data do julgamento que julgou constitucional, automaticamente a empresa ou o contribuinte que tiver uma ação transitada de julgado perde, né, o direito ali, é como se o trânsito de julgado caísse de forma automática com aquele julgamento do STF julgando constitucional aí o tributo. Então, isso é muito complicado e muito polêmico, porque a gente tem aí vários princípios envolvidos, a própria coisa julgada. Eu tenho a minha opinião pessoal, segurança jurídica, eu tenho a minha opinião pessoal, acho que para o futuro, realmente, né, julgou constitucional, mas e o passado? Né? E as empresas que estão desde 2007, antes de 2007, que tinham o trânsito favorável para não recolher a CSLL, aí veio o STF em 2007, julgou constitucional, a gente está em 2023, são quantos anos deixando de recolher? Como é que fica a modulação? Eles não falaram, está confuso, né? A gente ainda tem muitos esclarecimentos acerca desse julgamento. Até, Grazi, sobre o tema 69, né, da tese do século, acho que é importante também a gente pincelar se tem algum reflexo, o que vai acontecer, né? Que foi uma ação bem importante, um tema bem importante julgado recentemente. Bom ponto, Lu. Eu tenho alguns clientes que caíram exatamente nessa situação, que tinham o trânsito em julgado depois de 2017, retroagiram 5 anos, só que aí o STF modulou para retroagir. Eles tinham o trânsito antes de 2017, aí eles compensaram 5 anos antes, até 2013, aí o STF modulou, dizendo que poderia retroagir só até 2017. E eles já tinham compensado 5 anos, porque eles já tinham o trânsito. Então, esses meus clientes, eles têm esse risco com esse julgado do STF, acaba interferindo diretamente agora.
E os riscos, né? Como é que ficam as ações em matéria tributária? Como é que ficam as recuperações dos tributos? As dúvidas que os empresários estão tendo sobre ajuizar ou não essa ação agora com essa insegurança toda, né? Então, exatamente, eu acho que são vários pontos. Agora eu vou passar a palavra para o Regis, e aí, conforme o Regis vai explanando, fiquem à vontade para perguntar, para pontuar, levantar a mão aqui no Zoom, porque a ideia é essa troca mesmo, que é o que é mais produtivo. Pode falar, Regis, passo a Bom, palavra para você. bom dia, pessoal. Bom dia, Grazi, Luciana, que eu estou conhecendo aqui agora. Alguns colegas de Demarest aqui, Carla, Valim, meu amigo cinéfilo, a Júlia, que está aqui também, e o Luiz, que eu já falei agora há pouco antes de começar a gravar. Bom dia a todos, as que eu não conheço. Então, esse tema, de fato, é muito polêmico, né? Muita discussão, clientes, né, empolvorosa, né? Consegui uma decisão do trânsito julgado do ICMS, demorei 10 anos para conseguir a minha decisão de exclusão do ICMS, e agora que eu ganhei, perdi. Então, será que tem chance de reverter? Será que eu vou ter que devolver o dinheiro? Muitos clientes já até esgotaram o crédito, né? A maioria dos clientes, pelo menos no meu exemplo particular, muitos clientes tiveram o trânsito em julgado mais ou menos em 2019. Se alguma particularidade o TRF deu, aqui de São Paulo, quero dizer, né? A gente fala aqui de São Paulo, então o TRF3 deu imprimiu uma velocidade maior no julgamento dessa tese especificamente. Então, eu, particularmente, tive vários trânsitos em julgados dessa tese de 2019, e como a matéria estava pacificada, ela não ia para Brasília, o assunto se encerrava no próprio TRF, então, trânsito julgado mesmo em 2019. Então, agora, em 2023, quando o Supremo julgou, os créditos já tinham até sido esgotados, né? Muitas empresas já até exauriram o crédito, até bem antes, né? E, será que eu vou ter que devolver esse dinheiro com juros, multa? Mas eu tinha decisão judicial, transitar em julgado, e a coisa julgada, como é que fica, né? Então, o que eu montei aqui, o que eu pretendo falar é um pouco de um resumo de tudo que a gente falou para os nossos clientes. Também, muito do que eu vou falar aqui, eu acho que são conclusões que vocês também tiveram aí no dia a dia de vocês. Pode ser que tenha alguma coisa que a gente tenha concluído né, não seja muito igual de vocês, ou acho que a maioria do que eu vou falar aqui é um consenso geral que a gente está encontrando no meio jurídico. Então, para começar, eu gosto de começar no começo, né? Voltar um pouco lá na origem dos processos que desaguaram na decisão agora de fevereiro da relativização da coisa julgada. Aqueles dois processos que foram julgados pelo plenário, o da TBN Têxtil e da Klabin, ok? Então, assim, só para situar, né, quem depois quiser assistir esse encontro e contextualizar, voltando algumas etapas aqui. Esse julgamento que a gente está tratando aqui no nosso encontro, ele é o resultado do julgamento de dois recursos extraordinários, recurso extraordinário 949 e 297 do Ceará, que é o tema 881, e o recurso extraordinário 955-227 da Bahia, tema 885. O primeiro é da TBM Têxtil e o segundo eu falei que Klabin é Braskem, né? Desculpa vocês entenderem, quando eu falei Klabin, leia-se Braskem, me enganei. A TBM Têxtil, pegando o exemplo da TBM Têxtil, olhando com lupa a questão dessa empresa, é um processo que começou lá em 89, ela entrou com uma análise de segurança lá atrás para discutir a constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro. Eu acho interessante, assim, com o direito dinâmico, né? Porque hoje nós estamos em 2023, é algo meio impensável se discutir. Como é que se discute a constitucionalidade de uma contribuição que já é constitucional há décadas, né? Há no mínimo quase 2 décadas, a CCL ela já é constitucional. Então, não há mais discussão sobre isso. É que todo esse raciocínio que a gente vai falar aqui tem que ter voltar um pouco no tempo, fazer um flashback aqui e analisar essa questão aqui com os olhos de 89 e 88, quando a contribuição social foi criada. Na época, como qualquer tributo novo que é criado, a validade desse tributo é questionável, sempre, né? Até hoje é assim, qualquer tributo novo que o governo coloque, seja federal, estadual, municipal, os contribuintes vão analisar, avaliar e ver se tem algum ponto de constitucionalidade para ser discutido. Lá atrás, a mesma coisa. A contribuição social tinha acabado de ser criada e ela foi criada à luz de uma Constituição que tinha acabado de ser promulgada, então era natural que a contribuição social pudesse ter algum tipo de problema, né? Até porque a jurisprudência na época estava bem ainda sobre a questão de necessidade de lei complementar ou não, se era uma fonte de custeio nova ou não, porque toda a sistemática do financiamento da Seguridade Social, que tinha sido criada no artigo 195 da Constituição, era muito recente, tinha meses, né?
meses. A Constituição de 88, de outubro de 88, e a contribuição social foi criada na época pela Lei 7689, de 88 também, meses depois. Então, a Constituição estava ainda em estudo, estava ainda em fase de laboratório. Então, é normal que as empresas questionassem a contribuição social, como essa empresa que TBM Têxtil fez. Se não me engano, essa ação começou lá em Fortaleza, salvo engano. Ela teve todo o seu trâmite natural, e em 92 houve o trânsito em julgado e essa empresa foi liberada do pagamento da contribuição forever, para sempre. O trânsito em julgado, a ação acabou. Ela ganhou, acho que o argumento dela foi com base na necessidade de lei complementar, porque o juiz da causa achou que, o juiz da causa da TBM achou que havia necessidade de lei complementar, então julgou inconstitucional e de forma incidental, né, a contribuição no universo dela. Essa ação, como não houve recursos mais dentro daquele processo particular dessa empresa, transitou em julgado, a empresa parou de pagar o imposto, a contribuição, de forma lícita. Só que o tempo passou, né? A vida é dinâmica, a vida não acaba no trânsito de julgado, a vida continua no dia seguinte, infelizmente, né? Em 2017, o tempo foi passando e o Supremo Tribunal Federal julgou a DIN 15, lá do Distrito Federal. E essa DIN, na minha época era a DIN, né? Hoje é a DI, né? Quando a gente fala DIN, a gente entrega um pouco a nossa idade, né? Porque hoje é a DI. É verdade, Regis. Quando a gente fala DIN, já sabe, esse cara é do século passado. Então, a DI 15 foi julgada pelo Supremo e eles declararam que a contribuição social era constitucional, era devida. Aí, a DIN ela só refletiu uma jurisprudência que já vinha sendo formada anos antes, né? E ela só confirmou essa tendência que a contribuição seria devida. O que autorizou a Receita Federal, lá na época, a lavrar um auto de infração contra a TBM para cobrar essas diferenças, ok? Quando o auto de infração chegou na TBM, imagina a surpresa do pessoal lá, do financeiro, né, do diretor, eles impetraram um novo mandado de segurança, assim, a coisa voltou para estaca zero, quase, né? Teve que entrar com um novo mandado de segurança para contestar este auto de infração, para dizer, não, gente, eu tenho a coisa julgada, esse auto de infração não tem sentido, isso é uma violação à coisa julgada, à Constituição, né? E esse mandado de segurança teve também todo o seu trâmite natural. E detalhe, assim, a TBM foi ganhando em todas as instâncias. Ela ganhou em primeira instância, ganhou em segunda no TRF da 5ª Região, foi avançando, ganhou no STJ. Eu vi, Regis, porque ela já tinha o trânsito inicialmente para não recolher essa SLL. Ela foi autuada, aí ela entrou com outro mandado de segurança para resguardar a coisa julgada e ela ganhou. Então foram 20 anos ganhando. Exato. Porque a ação dela, se você reparar, a ação dela acabou em 92, né? A ação individual dela, numa época que a jurisprudência ainda estava incerta da contribuição social. Eu confesso que eu não sei exatamente por que eu acho que a ação dela acabou caindo com um juiz que entendia que a contribuição era indevida. Ok, transitou em julgado, não sei se foi em função de uma perda de prazo da fazenda, não me recordo do detalhe muito específico do processo. Mas o que importa é que em 92, ela tinha o trânsito para não pagar. Exatamente. Só que, em 2007, quando o Supremo declarou que a contribuição era devida, a Receita Federal ficou atenta, vamos voltar naquela TBM e pegar aquela contribuição que ela não vem pagando já há 15 anos, né? De fato, 15 anos. E lavrou um auto de infração. A empresa se defendeu e, como a Graziela falou, ganhou em primeira instância, ganhou em segunda. Entrou com mandado de segurança, falando, olha, eu estou sendo autuada. E eu achei interessante a estratégia do mandado de segurança. Eu estou resguardado, eu tenho trânsito em julgado, então essa autuação... E conseguiu liminar, resguardando a coisa julgada. Então, olha o nível de jurídica que a gente chegou no país, 23 anos depois. Bom, vamos lá. Não só liminar, né, Grazi? Ganhou liminar, ganhou sentença em Fortaleza. Ganhou! Confirmou no TRF, confirmou no STJ, e depois a União, insistente a União, né? E ela conseguiu emplacar esse recurso extraordinário, que foi agora julgado em fevereiro. Que é esse que foi julgado agora. O 949-297. Por sua vez, no caso da Braskem, o 955227 da Bahia, é parecido, né? A diferença é que a empresa também tinha o seu trânsito julgado lá atrás, igualzinho a TBM, e em 2010 ela teve que entrar com mandado de segurança também para cancelar um auto de infração na contribuição social que cobrava dela no período de 2001 a 2003. O argumento é o mesmo, né? A Braskem também alegava que tinha trânsito julgado, que de fato ela tinha, e ela também foi ganhando em todas as instâncias. Se não me engano, essa mandado de segurança da Braskem foi impetrada em Camaçari, se não me engano, que ela tem uma unidade lá, industrial. Ela foi ganhando na primeira instância, na segunda, na STJ, igualzinho à TBM, e
De novo, a União entrou com recurso extraordinário, conseguiu admitir, emplacar e chegou agora para o STF julgar em fevereiro no plenário. O argumento era o mesmo, do ponto de vista do contribuinte, né? Ambas tinham decisões judiciais favoráveis que as liberavam do pagamento da contribuição social por um argumento exclusivo de constitucionalidade. No caso delas, as decisões tinham mais ou menos o mesmo fundamento. Os juízes das causas respectivas declararam incidentalmente que a contribuição social seria inconstitucional, provavelmente por causa da necessidade de uma lei complementar, algo que depois o Supremo, em 2007, falou que não era necessário. Mas havia esse descompasso entre a decisão individual e depois a decisão coletiva, digamos, que foi proferida A única no STF. diferença é que eu acho que no Datecho, no 881, a decisão coletiva era em controle concentrado. Exatamente. Né? E a da Braskem era no difuso, né? É isso aí. É por isso que os julgamentos tiveram, por causa desse detalhe técnico, né? Quase bem uma particularidade, assim, que talvez na prática, depois não sei se faz tanta diferença, isso o Supremo depois apreciou, e lá nas teses, quando ele definiu a tese, ele faz essa distinção processual técnica, né? De fato, tem essa distinção, por isso que os recursos têm caminhos diferentes e temas diferentes, né? O tema 881 e o tema 885. Mas, no fundo, os temas se confundem e se misturam, porque o julgamento foi conjunto, né? Bem-vinda, Daphne. Seja bem-vinda. Bom, obrigada, Adriana. Bom dia. O que os contribuintes queriam? O que eu acabei de falar, né? Os contribuintes alegavam que tinha uma decisão individual declarada por um determinado tributo, que esse tributo era julgado indevido, inconstitucional, com base exclusivamente no argumento de inconstitucionalidade. Isso é um ponto importante, lá na frente a gente vai ter que aprofundar um pouco. A decisão desses dois contribuintes, TBM e Braskem, se baseava exclusivamente em argumentos de inconstitucionalidade. E eles alegavam nos seus recursos, tentando rebater o argumento da Fazenda, que a coisa julgada material deveria resistir à alteração da jurisprudência que aconteceu posteriormente, né? Esse argumento, basicamente, respeita a coisa julgada. Só que o Supremo, assim, a gente sabe, em fevereiro desse ano, se reuniu e definiu uma tese que é objeto aqui na nossa reunião. A tese, do ponto de vista técnico, está resumida em 2 tópicos, né? Item 1, o STF diz o seguinte: as decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime da repercussão geral não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo as relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2, que é o caso aqui que a gente está falando, já as decisões proferidas em ação direta ou em série de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas ações. Importante, né? Respeitados a retroatividade, a anterioridade anual e a nonagesimal, e conforme a natureza do tributo. Então, foi até o que a Gazela acabou de dizer. Tem essas distinções, né? A série de controle concentrado, a ADIM e declaração incidental. Isso é importante a gente definir, porque isso vai ter um efeito não apenas técnico, né? Mas também prático aqui na avaliação dos problemas das empresas. Eu acho que o principal é isso, né, Regis? As 2 teses, né? As decisões proferidas em ação direta em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos das decisões transitadas em julgado. Isso dói, né, para a gente, assim, interrompem automaticamente. E a outra as decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime de repercussão geral não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. Então, é só nos casos de repercussão geral, né, que tem que interrompe automaticamente. Repercussão geral Estava discutindo ou ADC. Estava até discutindo com a Carla ontem, né, Carla? Aí você comentou comigo, para prestigiar o controle concentrado. O Supremo claramente está prestigiando o controle concentrado de constitucionalidade, né, em detrimento das ações individuais, né? E o risco disso é que a norma que é expedida pelo Judiciário é considerada uma norma pela Fazenda Nacional, e aí eles se sentem autorizados a autuar o contribuinte que teve uma decisão favorável por 20 anos e altera-se o entendimento do Supremo, e as empresas estão arriscadas a receber autuações. Ou seja, acabou a rescisória, né? Não precisa mais de rescisória. A rescisória não existe mais, acabou o conceito de segurança jurídica,
foi, na verdade, ele vai contra o racional do sistema jurídico, né? Eu acho que é uma consequência... Colocar um ponto aqui, Pois não. Pois não. Que eu vi uma norma da PGFN que foi publicada dia 10, salvo engano, 2 dias após o julgamento, e que eles falam que não teria risco, até quero saber sua opinião sobre isso, porque não atingiria o passado, que atinge só daqui para frente. Então, assim, que as rescisórias, elas seriam ajuizadas se ainda houvesse tempo e tudo mais, conforme a lei, mas que seria com efeitos para o futuro. Então, eu acho que é o tema que eu vou abordar daqui a pouco. Eu acho que a gente tem que definir essas decisões, essa decisão, essa tese 1 e 2 que nós acabamos de ler, quais situações não são afetadas e quais são afetadas. Já respondendo a tua pergunta, eu acho que a rescisória, de fato, como a Carla falou, o fato de ter sido definida a palavra automaticamente interrompido é sinal que as rescisórias não precisam mais ser ajuizadas pelo fisco. A quebra da coisa julgada é automática. O contribuinte é que tem que estar atualizado e atento ao que está acontecendo e verificar se a minha decisão hoje que está transitando em julgado, se ela hoje está ainda coerente, né? Se ela espelha a jurisprudência atual do Supremo. Não afetaria o passado, que ela deixou de pagar, mas ela teria que estar atenta para frente. Né? É que ainda está nebuloso. Depende. Ela afeta o passado, sim. Ela dá para pegar o passado, sim, dependendo da prescrição. Dá para pegar o passado, sim, dá para pegar. Se o período da prescrição não foi atingido, sim. A resposta da sua pergunta, Luciana, depende da prescrição. Se estiver dentro do prazo de prescrição, dá para pegar. Dá para pegar. E eu vou citar alguns exemplos aqui. Até isso eu tenho minhas dúvidas, porque eles disseram que, na verdade, é da data do julgamento. Por exemplo, no caso da CSL, seria a partir de 2007. Sim, tudo bem. O Supremo, com essa decisão, derrubou todo o sistema processual, derrubou todo o sistema constitucional. Assim, a minha dúvida nesse caso o Supremo tem esse poder de julgar, ele julgou de forma inconstitucional, ele julgou contra a Constituição, contra uma cláusula pétrea, inclusive. Né? Então, assim... eu acho que nessa hora, eu acho que assim, o julgamento do Supremo, não sei se está certo ou se está errado, não estou fazendo juízo de valor aqui. O que o Supremo fez, ele fez uma análise de ponderação de princípios. Ele sabia que, de um lado, tinha a coisa julgada material, que está consagrada na Constituição, a cláusula pétrea, não pode ser alterada, o artigo 5º, algum inciso, e, em contrapartida, havia o argumento também importante, também a ser considerado, da segurança jurídica, da livre concorrência, porque é um fato importante que a gente tem que ser considerado. Se olhar do ponto de vista da TBM e da Braskem é uma coisa, se você olhar para o lado do concorrente da Braskem, do concorrente da TBM, é outra, né? Pergunta para o concorrente da Braskem se ele gosta que a Braskem não está pagando CSL até hoje. Né? Pergunta para o concorrente da TBM se ele está feliz que a TBM não paga CSL há 15 anos. Mas aí a gente tem um dado que a própria CVM, que é o órgão que controla o direito à concorrência, também apontou essa insegurança jurídica e afirmou que, na verdade, não haveria não haveria que se privilegiar esse direito à livre concorrência em detrimento da segurança jurídica. Né? E a CVM é o órgão que controla a concorrência. Né? Então, assim, é uma decisão bastante questionável, bastante esdrúxula, e que vai causar muito problema também, contábil, de contabilização, enfim, mas prossiga aí, depois eu comento com mais detalhe. Eu acho que assim, para a gente tentar esquematizar o que a gente pode concluir, pelo menos o que eu acho. Quando o contribuinte não é afetado, ok? Depois eu chego nos contribuintes quando eles são afetados, que é a parte mais grave, digamos, né? Quando não é afetado, o que a gente concluiu lá internamente no nosso escritório foi coisas meio óbvias, né? Tipo, a ação individual ainda não transitou em julgado, porque eu tive questionamentos disso, né? A minha ação não transitou em julgado, eu vou perder, eu vou ter que devolver o dinheiro. Primeiro, calma, né? A sua ação nem acabou, nem transitou em julgado. Então, você nem, pelo menos por hora, você não vai ser afetado pela decisão do Supremo. Mas é claro que a sua decisão não transitou em julgado, mas se a sua matéria que está sendo discutida no processo
ela já tem um posicionamento pacífico contrário à sua tese, é evidente que você vai perder lá na frente quando chegar o momento do julgamento do teu recurso. Então, há uma distinção bem sutil, né? Assim, a minha ação no trânsito em julgado, vai ter uma reversão? Tecnicamente falando, não é nem bem correta a pergunta, né? É porque se a sua ação no trânsito em julgado, mas a gente está tratando de uma matéria que já foi pacificada favoravelmente ao fisco, a sua ação tende a ser julgada desfavorável. Então, mesmo que você tenha uma decisão favorável, ainda não transitada, ela será reformada no futuro e você perderá essa ação. Então, já vai se preparando para que esse dinheiro tenha que ser devolvido caso você tenha usado algum tipo de benefício fruto da ação judicial. Ou a ação... Perfeito, Regis, é só você... perfeito, é só você analisar como está a jurisprudência do seu caso naquele momento. Exatamente, isso é muito tranquilo, né? Exato, então, olha, clientes não precisa gerar pânico, calma, como está a jurisprudência do seu processo... Então, assim, a gente tem que acalmar também, porque eles também começam a achar, não existe mais, acabou, então eu vou ter que devolver. Então, acho que é perfeito. Esse é o primeiro cenário. A sua ação não acabou, calma, né? Mas se a sua ação não acabou, mas ela trata de um assunto que já está resolvido de forma desfavorável a você, você tem que saber o mundo que o cerca, né? Você também, a gente não é uma ilha, a gente sabe que o mundo que o cerca tem jurisprudência, tem precedentes. Sim. Então, se você está discutindo uma tese fadada ao insucesso, a orientação, não aproveite nenhum tipo de benefício desta ação judicial, mesmo que você seja autorizado a fazer isso, porque olha o mundo que o cerca, a decisão vai ser lá na frente reformada. Então, é uma diferença um pouco sutil, porque não é bem o caso de uma quebra de coisa julgada, porque a gente nem está falando, neste exemplo que eu estou dando, de coisa julgada. Então, não tem quebra de coisa julgada quando não há coisa julgada, né? Mas é um caso de futurologia, você vai perder a sua ação. Então, se você vem aproveitando algum tipo de benefício, interrompe imediatamente e já prepara a devolução desses valores. Outro exemplo é, se a sua ação transitou em julgado, de uma forma exatamente igual àquela do Supremo. E aí acho que eu respondo a pergunta que vocês fizeram no início da exposição sobre a questão da exclusão do ICMS, tese do século. Eu não vejo hoje, pelo menos no cenário atual, com a formação que nós temos no Supremo, né, que é a mesma que julgou a tese do século, a questão de 2, 3 anos, uma possibilidade mínima do fisco cobrar os valores da exclusão do ICMS. Porque a decisão que transitou em julgado para os contribuintes, ela hoje espelha exatamente a jurisprudência que temos na casa. Então, não há uma contradição entre a decisão individual obtida pelo contribuinte na sua própria ação e a jurisprudência que se formou posteriormente pelo Supremo. Pelo contrário, temos uma semelhança, uma similitude, uma coerência. Então, quando não há essa contradição, esse descompasso entre uma coisa e outra, não tem que se falar em coisa julgada, pelo contrário. Perfeito, Regis. Né? Tanto que quando que saiu, muitos clientes vieram, e a tese do século, e a tese do ICMS, eu vou ser afetada. Não, a jurisprudência do STF está condizente, está favorável ao contribuinte, não tem... Aliás, as decisões individuais dos contribuintes aqui, elas transitaram por causa disso, né? Por causa disso. O Supremo acabou de julgar que o ICMS não poderia ser incluído na base do PIS e da COFINS. Agora, por outro lado, nós estamos em 13 de abril de 2023, né? Nós não sabemos o que pode acontecer daqui a 10 anos, de repente, hoje a composição do Supremo é esta atual. Amanhã, daqui a 10... Isso, como eu falei, o mundo é dinâmico, ele não acaba no trânsito julgado, a vida continua, temos um dia seguinte. Esse que eu acho que é o grande problema do caso da CSLL, que foram 20 anos sendo julgados de uma forma que até assisti no encontro lá do Mulheres no Tributário, a Miss Isabel, né, do STF, falando, ilustre aí, doutora Isabel, e ela colocou, foram 20 anos julgando de uma maneira, de uma forma, de repente muda, é isso que causa a insegurança jurídica, né? Então eles falam, não, agora tem que respeitar, como até a Carla comentou, tem que respeitar o controle, mas assim, foram 20 anos julgando de uma maneira e agora, de repente, vocês mudam e vocês querem retroagir a 2007. Então, eu acho que o caso da CSLL é muito específico. Eu vejo assim, não precisa gerar um pânico entre os clientes, claro que concordo plenamente com tudo que a Carla colocou, eu acho um absurdo, revoltante, que viola todo o sistema, mas a gente precisa também ter frieza para analisar, como o Regis está fazendo muito bem, quais são os efetivos riscos, né? E o que efetivamente impacta, porque está sendo muito falado, mas ninguém consegue entrar nos detalhes para realmente visualizar e poder até tranquilizar os clientes. Pode continuar, Regis.
E o outro item que eu comentaria aqui agora é um pouco da CSL. E acho que ele é um pouco do resumo, do retrato de como era o nosso sistema processual tributário de 2 décadas atrás. Ele era bem confuso e bem propenso a acontecer esse tipo de problema que a gente está vivendo hoje. Uma coisa é a CSL, que ela é o retrato desta época lá da década de 80, 90 e 2000. Outra coisa é o momento atual. Outro cenário, a legislação, a própria Constituição, ela se sofisticou, melhorou até, e hoje eu acho que essa confusão que a gente vem vivenciando com a CSL não acontecerá mais com os tributos atuais. Por quê? Por causa da repercussão geral, por causa do controle concentrado. A repercussão geral, ela foi uma inovação no sistema de conhecimento, de procedibilidade dos recursos, que eu digo até revolucionária mesmo. É difícil fazer com que o recurso suba para Brasília, que ele seja conhecido e tal, mas ele provoca uma segurança processual no sistema. O que eu quero dizer com isso? Hoje, uma contribuição social, uma decisão da TBM e da Braskem nunca aconteceria, nunca, porque o Supremo ele já afetaria algum tipo de recurso sobre esta matéria e sobrestaria todos os processos na primeira e segunda instância. Nunca aconteceria uma anomalia como essa que a gente está vivenciando hoje com a CSL, porque antigamente era possível acontecer esses descompassos. Um processo desgarra e lá em Fortaleza, ou em Camaçari, ou em São Paulo, ele transita em julgado de uma forma favorável ao contribuinte, e completamente em contradição com as demais. Porque a repercussão geral veio depois, né, Regis? O sistema de repercussão geral vinculante veio depois. Exato. Isso hoje em dia, excelente ponto, é verdade. Não acontece. Hoje não vai mais acontecer isso. Não vai. Então, os exemplos que a gente pode dar de teses que foram pacificadas contrariamente à tese dos contribuintes durante a pandemia, foram várias, né? ICMS no CPRB, Receita Financeira da COFINS, não essa agora, a outra, PIS, tem outras que a gente pode abordar aqui agora, COFINS, Sociedade Civil. Algumas teses foram pacificadas já no âmbito de uma legislação processual e constitucional com repercussão geral. Alguns processos foram pinçados pelo STF como o leading case, e todos os demais processos foram suspensos. E é salutar que isso aconteça, vale a pena que isso aconteça, porque para evitar contradições, como a gente está vivenciando com a CSL. Lá em 92, uma ação da TBM transitou em julgado. Por que transitou em julgado? Pode ser que aquele juiz da causa, como não tinha jurisprudência formada, ele julgou conforme o livre convencimento dele. Para mim, essa CSL é constitucional. Ok, ele não fez nada de errado. Mas, eventualmente, estou aqui imaginando uma hipótese, houve perda de prazo da Fazenda? Não sei. Caiu no tribunal, e o tribunal também chancelou a decisão da primeira instância, e aí não houve recurso para Brasília. Talvez por uma questão processual, meramente uma formalidade técnica, aquele processo daquela empresa transitou em julgado numa época que a jurisprudência sobre aquele assunto ainda estava indefinida. Isso é ruim para o sistema. É ruim para o sistema. Para todos nós é ruim. É ruim. É melhor que o modelo que nós temos hoje. É importante que um processo que eu discuto uma tese específica que esteja ainda em aberto fique suspenso até que o Supremo, já que o Supremo tem todo esse poder de definir a jurisprudência em matéria tributária, e ele tem, porque ele julga a matéria de forma de ordem do ponto de vista constitucional, e a matéria tributária envolve matéria constitucional. Então, de uma forma ou de outra, a matéria vai sempre desaguar no Supremo, o que me leva até uma outra conclusão, que no tributário, cada vez mais, as instâncias inferiores, primeira e segunda, até os TRFs hoje, e TJs, e são instâncias de passagem. Antigamente a gente falava que a liminar era uma decisão precária. Hoje o acordo do TJ, do TRF é uma decisão precária, porque a matéria vai sempre desembocar no STF e lá a coisa vai ser resolvida. Se a matéria, claro, envolver questão constitucional, como quase sempre envolve. Então, num assunto que numa época que não tinha repercussão geral, essas anomalias podem acontecer como de fato aconteceram. Nunca uma CSL poderia transitar em julgado no modelo atual, nunca. Todas as teses que nós podemos exemplificar hoje, elas foram julgadas num recurso específico do Supremo, afetado com repercussão geral. Essa decisão, ela afeta todo o sistema, vincula os juízes de primeira e segunda instância e também a conduta dos fiscais e dos contribuintes. Então, a CSL é uma coisa que retrata muito o nosso sistema processual do passado, que era muito solto, muito aberto, e podia acabar acontecendo essas coisas. Hoje não, por isso que eu acho importante o STF modular, porque do jeito que está... mas ele modulou de uma maneira
Ele modulou. A quebra da coisa julgada se dá, vou até me adiantar, Tá, que é um pouco vamos mais lá. para frente. Ele modulou, Vamos lá. a quebra da coisa julgada se dá no momento que o Supremo declarar que determinado tributo é inconstitucional. Ponto. Mas pode retroagir a 2007? É esse o Não, ponto. mas aí é um segundo aspecto. A gente tem que Desculpa, separar a eu discordo CSL dos dessa questão da demais. modulação. Eu Uma entendo que coisa é a não tem CSL, outra coisa é modulação. os demais tributos. Então, o debate está... Já que o problema é a CSL, posso voltar até 2007? Já que o problema é esse, vamos abordar. Por que eu acho que a CSL, no caso da TBM e da Braskem, podem ser cobradas? Porque o fisco já estava cobrando esses tributos dessas duas empresas lá de trás. Então, o fisco foi diligente o suficiente para não evitar que a decadência se operasse contra esses tributos. Mas eles tinham uma decisão favorável, né? Resguardando a coisa julgada. É isso que assim, o fisco atuou, mas depois eles... Mas o fisco atuou, depois que o Supremo declarou que aquela contribuição era inconstitucional. E eles entraram com mandado de segurança e tiveram resguardada a coisa julgada. Não, eu não discordo de você que quando o fisco lavrou o auto de infração, ele fez uma aposta. Ele falou assim, bom, esse contribuinte aqui tem trânsito em julgado, mas eu, fisco, vou apostar numa tese, é uma aposta, de fato, lá em 2007, que essa coisa julgada não resiste à decisão do Supremo agora de 2007. Exato. Eu vou lavrar um auto de infração. Vai ter briga, o contribuinte tem argumentos contra mim, pode ser que ele derrube o auto de infração, pode ser, como ele de fato conseguiu derrubar em várias instâncias, mas eu vou postar nessa tese até o final, e agora ganhou. A tese do fisco prevaleceu. Essa decisão dessas duas empresas não prevalece diante da mudança da jurisprudência que se estabeleceu depois. E acho que a TBM, a Braskem, entrou numa situação, de fato, muito complicada, porque, se bem que imagino que elas tenham se preparado para isso, porque elas já vêm sendo cobradas desde 2007, daquela época, né? E já sabendo que prazos de decadência foram respeitados pelo fisco. É diferente de um tributo atual que nós temos agora, sei lá, a empresa vem pagando algum tributo do momento que agora foi declarado inconstitucional. Se tivermos períodos após 5 anos, já me adiantando aqui, aí sim eu vejo que o fisco decaiu do direito de cobrar, porque não houve nenhum tipo de cobrança. Acho que o Luiz quer fazer uma pergunta, né? Quer fazer um comentário? Vai lá, Luiz. Luiz, acho que a Grazi caiu. A Grazi, é que o Luiz está com a mão levantada. Oi, perdão. Tudo bem? É que a Grazi fez uma provocação da questão do trânsito julgado e você falou muito bem que aquelas autuações lá atrás foram uma tese do fisco que prevaleceu. E eu acho que é importante a gente também mencionar um pouco o argumento do fisco, que é a questão da concorrência. Quer dizer, você imagina, a gente tem casos também de outros clientes varejistas que ficaram décadas sem pagar contribuição social. Isso é uma tremenda vantagem concorrencial em relação às empresas do mesmo ramo que não tem que tem um componente de preço maior. Então isso tem que ser considerado também nesses tributos de fato gerador contínuo, né? Era só isso. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Eu entendo o lado da Carla, que de fato ela tem um argumento muito forte a favor dela, o respeito à coisa julgada, a cláusula pétrea, não tem nem o que questionar, quem sou para falar isso. Agora, do outro lado, tem o argumento do fisco, que também é forte e que nessa ponderação de princípios, o Supremo também ele não descartou. A coisa julgada é um argumento importante, claro que mas também temos um princípio da concorrência aqui. Como é que ficamos? Uma empresa tem uma decisão judicial numa época que não tinha repercussão geral e que pode ter sido uma ação judicial que tenha desgarrado e transitou em julgado de uma forma precoce, indevida, ou porque pegou um juiz que entendia de uma forma, o juiz do lado entendia o contrário. Então, essa coisa muito aleatória, muito do imponderável, não pode reger o sistema. O importante é que o Supremo... Oi, Grazi. Não, perfeito. A única questão que eu fico pensando é como que a Braskem e a Têxtil, que tinham o trânsito, que tinham uma jurisprudência na época favorável resguardando a coisa julgada, eu fico pensando em prognóstico mesmo. Como que eles iam colocar um prognóstico? Assim, eles tinham repetitivo, eles tinham decisão resguardando, eles tinham trânsito. Eles vão colocar remoto. Pensando agora na
advogado, assim, Sim, agora quando a gente for fazer prognóstico, a gente vai ter, sempre vai ser possível, mesmo com sim. trânsito repetitivo, porque esse eu acho que é o principal ponto, eles não provisionaram isso. Eu acho que Eles não... a postura contábil, eu não sei, não advogo para eles, não sei, mas eu acho Sim. que, para mim também seria remoto, estou com decisão judicial favorável. Aliás, nem remoto é, né, Grazi? Contabilmente falando, nem é mais remoto, porque a decisão já está transitando em julgado, assim, é o mais sólido possível, essa Exato! certeza que eu tenho de que a coisa vai acontecer. Agora, nesse ponto eu discordo frontalmente da declaração do ministro Luiz Barroso, quando ele foi entrevistado, ele falando, o contribuinte foi uma aposta, né? Uma aposta que ele fez, porque quando ele tinha decisão judicial transitada em julgado, né? O Luiz Barroso falou, mas depois, quando em 2007 o Supremo declarou que a contribuição era devida, a partir daí tudo passou a ser uma aposta, e o contribuinte tinha que ter feito, depositado em juízo, tinha que ter pago, ele tinha várias alternativas, falou o Luiz Barroso. Ora, aí primeiro que mostra um desconhecimento total de processo civil, pasme, né? O Luiz Barroso, e de contabilidade, que depositar judicialmente aonde? Qual processo? O processo da PDM tinha encerrado, não tinha onde depositar em juízo. E não tinha por que depositar em juízo, porque ela estava se defendendo da auto-infração e vinha ganhando, estava ganhando. Como é que vai depositar em juízo? Para quê? E mais, vamos imaginar depósito em juízo. Se é para depositar em juízo, eu aumento minha base de R. O tributo pago ele é dedutível do imposto de renda, o depósito judicial não é. Então, se eu depositar em juízo, então, diretamente, ele está mandando eu aumentar minha base tributária, né? Então, assim, a explicação do Barroso, tudo bem, foi uma entrevista ali, de improviso ali e tal, mas foi uma declaração muito infeliz. Foi exatamente o que a doutora Isabel falou no congresso que eu fui. Ela falou exatamente isso, dessa declaração infeliz, porque ela falou, como uma aposta se você está anos com aquela... Exatamente esse ponto que ela pegou. Como assim, eu acho que esse é o problema da questão da coisa julgada, né? Porque aí você causa essa insegurança jurídica e toda a decisão do Supremo, os contribuintes vão ter que elaborar um esquema para controlar todas as ações que eles têm em juízo e acompanhar as decisões do Supremo, porque e aí começa a provisionar tudo, porque se a decisão do Supremo for desfavorável... Na verdade, não é a possibilidade de perda é impossível, não é nem possível, acho que não. Porque você vai ter que provisionar tudo, porque se o Supremo lá na frente declarar que é inconstitucional, então, com a repercussão geral, você está indo no ponto, geral, isso não vai mais acontecer. Com a repercussão geral com a DIN, é muito difícil essa insegurança, essa incerteza acontecer, porque o contribuinte já vai ter de antemão o aviso, digamos assim, que aquela matéria que ele está discutindo na ação dele está sendo objeto de discussão do Supremo. Para as decisões, para as ações novas, mas para as ações em curso, é uma insegurança jurídica muito grande, porque já está em curso, os contribuintes vão ter que acompanhar a par e passo que está acontecendo no Supremo, e ainda tem aquelas questões de surpresa, né? Como a gente teve já do STJ, decisões do STJ que eram consolidadas, e depois viraram a tese, né? Como aquela do terço constitucional, né? E a RPJ CSL de juros. E foi repetitivo, hein? E foi repetitivo. Era repetitivo, era consolidado, e aí você tinha um trânsito em julgado, e agora o Supremo dá uma guinada, muda completamente a decisão, e aí, enfim, qual é a posição? Vamos provisionar tudo? Porque o você Supremo pegou pode exatamente no é uma questão muito delicada, não tem mais segurança jurídica, né? Para essas ações que já estão em curso. A Júlia colocou aqui no chat, as auditorias não avaliavam risco remoto, não, consideravam todo o contexto jurisprudencial e avaliavam a perda como possível ou provável. Então, assim, tem esse ponto, né, que eu acho que realmente, com todo o contexto, pode ser avaliado como possível, mas no caso da CSLL, com trânsito em julgado, com jurisprudência favorável, com... Não, e a partir de 2007, porque eles definiram que a partir da data da sessão de julgamento, então até o conceito de prescrição e decadência fica comprometido. E uma coisa é o prognóstico, outra coisa é o que a Carla acabou de falar, é provisionário ou não. Eu sei que nós somos advogados, mas como é o cliente, a gente pensa em tudo, a gente pensa no cliente, ele vai ter que provisionar? Esse caso, eles não provisionaram. Por que eles não provisionaram? Porque eu acho que não estava com a probabilidade de perda provável, mas a Júlia colocou aqui no chat que alguns estavam. Não sei se a Júlia está podendo entrar para comentar, se der para entrar e comentar essa parte,
porque eu acredito que eles não tinham provisionado, né? Enfim, esse Só aí. que assim, aí tem também as regras contábeis e a questão da CVM que determina a contabilização como perda, né? Então, assim, tem toda uma questão aí contábil que impacta o resultado, inclusive. Porque só provisiona quando é provável, né? Só provisiona quando é provável, né? Quando é perda provável, então... A Daphne quer falar. Daphne, por favor. Então, a gente ali comentou que teríamos que ficar acompanhando as decisões da STF em repercussão geral, ADI e ADC. Eu não sei se vocês assistiram recentemente o julgamento da ação rescisória no STJ 6.015, que é sobre aquele caso de IPI bitributação, recentemente que só Santa Catarina, a Associação de Santa Catarina tinha ganho, enfim. Uhum. No julgamento, eu assisti recentemente, agora foi no dia 8, e lá eles falaram que não só repercussão geral, não só decisões da STF, mas sim repetitivos também. Ou seja, se eu tenho um repetitivo sobre uma matéria, mudando o entendimento do que já tinha sido anterior, aplicaria a possibilidade de quebra automática. Então... Isso é muito arriscado. Esse é o... Eu vou além, vai para outras searas, não é só em direito tributário. Isso afeta o direito do trabalho e outras áreas do direito. É uma insegurança jurídica muito grande, porque é uma decisão do Supremo que vincula. Eu só queria comentar uma coisa. Eu acho que o que a Daphne falou, assim, não sei se a decisão é uma decisão do STJ, a mudança de jurisprudência do STJ, ela quebra uma coisa julgada do contribuinte, porque eu não consigo extrair do acórdão do STF, desse acórdão aqui agora do mês passado, esse entendimento, né? Para mim, só decisões proferidas pelo Supremo, alteração de jurisprudência do Supremo que faz acontecer a quebra da coisa julgada, a interrupção dos efeitos da coisa julgada, né? Mas vou dar uma olhada nessa rescisória aí que você comentou para avaliar. Se também o STJ mudar a jurisprudência afeta o contribuinte, aí a coisa até é mais grave. Mas... Até a gente está com um caso que eu vou fazer sustentação oral agora no dia 25/4 aqui no TJ, que o entendimento foi modificado em meio de repetitivo, em 2011, e o cliente tem um mandado de segurança garantindo o direito desde 2004. E a gente vai pedir a aplicação do entendimento do STF, então, que só seja quebrado por meio de repercussão geral, né, enfim, mas a gente não sabe se vai colar não, viu? A gente vai ter um posicionamento aí sobre como é que vai ser o entendimento dos tribunais, então. Eu só ia fazer um comentário, assim, a gente está aqui falando que o Supremo, essa decisão quebra coisa julgada, que é absurdo, mas assim, o Supremo nunca teve dúvida, tá? Porque o Supremo, se a gente analisar quebrar o acordo do Supremo em duas partes, o Supremo tinha que analisar primeiro se ele concordava com a quebra da coisa julgada por si só, principiologicamente falando, e se sim, ele avançou para o segundo argumento, que era a bendita modulação. A partir de quando que se considera a coisa julgada quebrada? Em relação à primeira parte do pedido, o Supremo não teve dúvida, foi 11-0. 11-0. Todos os ministros entenderam que tinha que se quebrar a coisa julgada. E o argumento foi que a decisão do Supremo, que declara um tributo constitucional, ele não é um ordenamento jurídico. É como se ele estivesse criando um tributo novo. Ele fez esse paralelo, os ministros fizeram esse paralelo. É como se estivesse sendo criado um tributo novo. Um ordenamento jurídico sofreu uma alteração profunda no sistema. Então, é necessário que, diante dessa modificação no sistema, que não vem do legislativo, mas vem do judiciário, né? Os contribuintes se adaptem a isso. Então, quem não pagava aquele tributo vai passar a pagar. Não houve dúvida, 11-0. E no segundo ponto, aí sim houve dúvida, né? Foi bastante... assim, bem disputado, acho que foi 6-5, se não me engano, a partir de quando que se modula? Essa é a partir de agora, que o Supremo decidiu pela primeira vez pela quebra da coisa julgada, fevereiro para frente, ou lá atrás, quando cada tributo for declarado constitucional, no caso da CSL, 2007, ou no caso de outros tributos, nós temos exemplos aqui na pandemia, 2020 ou 2021, vários tributos foram julgados durante a pandemia. Então, assim, o Supremo não teve nem pensou duas vezes. 11-0, a coisa julgada se quebra. Também, isso também me leva a refletir sobre uma declaração que apareceu, acho que até no grupo nós falamos isso, no grupo do Instituto, uma entrevista que
o ministro Luiz Fux deu, acho que não foi uma entrevista, né? Foi numa palestra toda preparada, todo roteirizada a palestra. E ele foi bastante enfático, né? Como se quebra coisa julgada, é um perigo isso, tal. Mas quando ele foi julgar lá, eu até expressei essa opinião no grupo. Ele foi muito enfático na palestra, mas lá no plenário ele foi a favor da quebra da coisa julgada. Eu concordo com ele que ele lutou bastante pela modulação. Para ele, a quebra da coisa julgada deveria ser feita a partir de agora. E eu concordo com ele. Só que, principiologicamente, ele foi contra o contribuinte. Ele autorizou a quebra da coisa julgada com os demais ministros. Então, a mais absurda essa decisão ou não, eu tenho dúvidas se a decisão é tão absurda assim, por todos os estão no jogo. Tem vários princípios aqui envolvidos. Coisa julgada de um lado, que é muito forte, e a princípio da concorrência, que também, para mim, é bastante forte também. E essa coisa esse aspecto aleatório da decisão da Braskem e da TBM, eu acho que também, para mim, pega muito. Por que a TBM conseguiu uma decisão favorável e a empresa do lado não conseguiu? Esse passo do sistema eu acho muito perigoso. E acho que a repercussão geral acaba evitando que essas coisas aconteçam para o futuro. Deixa eu só falar um aspecto aqui de outros exemplos que a decisão do Supremo não afeta o contribuinte, que eu acho que são aspectos importantes que às vezes o cliente não tem esse conhecimento técnico. Para nós pode parecer um pouco óbvio, mas para o cliente pode parecer meio grego. Mas quando, por exemplo, a decisão judicial que o contribuinte obteve, né, em transição em julgado, se refere apenas a um fato gerador, né? O Supremo declarou que a coisa julgada deve ser quebrada em relações tributárias de trato sucessivo, relações tributárias continuadas. Isso parece algo de menor importância, mas a gente tem que levar em consideração. Nós estamos falando aqui de tributos que são recolhidos, a relação jurídica com o fisco se renova a cada mês ou a cada ano. No caso de PIS/COFINS, a cada mês, depende da periodicidade do tributo, que a relação jurídica é continuada. Cada mês, aquele contribuinte pratica o fato gerador daquele tributo e uma nova relação jurídica se estabelece, porque aquela legislação novamente vai ter que ser acionada. É diferente quando a gente tem uma relação jurídica instantânea, né, que se inicia na prática do fato gerador e acaba ali mesmo, exemplo de IPTU, ou do IPTU, basicamente, PVA, ou até de um ITBI, por exemplo. Aquele tributo é pago com base naquela legislação, e no ano seguinte é uma outra legislação. O ITBI também é uma questão que não se propaga no tempo. Então, essa decisão do Supremo, ela se volta contra a quebra de coisas julgadas, que afastam um tributo de uma relação jurídica tributária de trato sucessivo. E a outra coisa que eu acho importante é a decisão judicial cujos efeitos da coisa julgada vão ser quebrados pela mudança de jurisprudência, ela necessariamente tem que se basear em argumentos de inconstitucionalidade. A decisão que vai ter a sua coisa julgada quebrada, se ela não fosse basear em argumentos exclusivos de inconstitucionalidade, a coisa julgada dela prevalece. E eu tenho um exemplo no escritório, 2 exemplos de contribuição do previdenciária para financiar o RAT. Não dá o meu exemplo particular, mas imagino que vocês também tenham os seus exemplos, cada um individual. Eu tenho um exemplo de uma empresa ali de Mauá, região de Mauá, que conseguiu, em juízo, provar que ela não tinha que ter pago o RAT a 3%, porque o KNAI dela indicava que ela teria que pagar a contribuição previdenciária do RAT pela alíquota mais grave, alíquota mais alta, porque o KNAI indicava que o risco de acidente de trabalho no ambiente de trabalho dela era o mais alto, 3%. E ela conseguiu provar em juízo, com laudos periciais, laudos, inclusive, perito judicial, né, laudos isentos, que, através de programas de prevenção do acidente de trabalho, ela estava no KNAI errado, ela tinha se deslocado de um KNAI de 3 para 2. Então, ela fazia jus a pagar 1% a menos de RAT, e as consequências também o RAT mesmo multiplicado pelo FAP, né? Estou apenas falando do RAT. E essa decisão transitou em julgado no TRF aqui de São Paulo. Nós perdemos em primeira instância e revertemos a decisão na segunda no TRF através de um acordo. E estávamos esperando o recurso da União para ir para Brasília, e confesso que estávamos até um pouco crentes, achando que se o recurso da União fosse admitido, a matéria ia ser reformada em Brasília. Mas a União nem entrou com recurso. Você viu um aspecto aleatório? A União não entrou com recurso. Eu não sei se ela perdeu o prazo, ou se ela fez uma avaliação interna e viu que o recurso dela, por envolver matéria de fato, poderia não ser admitido lá em Brasília. Mas o fato é que ela não recorreu e a matéria transitou em julgado aqui em São Paulo, no TRF3, precocemente.
transitou, a empresa fez as compensações que tinha que fazer, levantou o depósito judicial, ok? Aí veio a decisão do Supremo. Então, veio o dia seguinte. A minha decisão do RAT vale ou não vale mais? Eu tenho que devolver todo o tributo que eu já compensei? A pergunta boa que fez a gente pensar. A gente concluiu lá que não tem, a decisão dele permanece válida, os efeitos da coisa julgada que ele obteve não são interrompidos, porque esse meu caso particular, a decisão não se baseou em inconstitucionalidade do tributo, né? O RAT, aliás, o argumento nem era para pedir o afastamento do RAT, ninguém estava pedindo para não pagar o RAT, estava apenas a pedir para deslocar do CNAE de 3% para 2%. A empresa assumia que o RAT era devido, só queria pagar o que era justo, conforme o índice, digamos, o nível real de trabalho que ela expunha na sua planta industrial. Então, quando a decisão não se baseia em argumento de inconstitucionalidade, mas sim em questões que foram decorrentes de uma prova produzida nos autos, a coisa julgada se mantém. Um segundo exemplo, só para ilustrar melhor. Temos também outra decisão de RAT, bem o RAT ajuda muito nesse momento, né? A empresa estava sendo obrigada a pagar 3%, mas ela conseguiu provar em juízo que a sede administrativa dela era de 1%, porque a administrativa não tem um risco muito elevado de acidente de trabalho. Então, ela, com base, inclusive, de decisões do STJ, tem até súmula do STJ sobre isso, o judiciário deslocou o CNAE dela de 3% para 1%. Essa decisão não julgou o RAT inconstitucional, apenas, no caso concreto dela, por questões circunstanciais, fez uma realocação do CNAE, então ela passou a pagar 1%. Ela nos indagou outro dia. A minha decisão os efeitos da coisa julgada vão se perder? Concluímos que não, porque a decisão desta empresa não declarou inconstitucional o RAT, apenas fez uma realocação de CNAE. Então, só para concluir, até porque a Graziela voltou agora, nós estamos concluindo aqui, Grazi, que quando a decisão judicial ela não se baseia em argumentos exclusivos de inconstitucionalidade, ela afasta o contribuinte de uma questão de fato, de prova, o contribuinte provou, por exemplo, com uma prova pericial que ela não praticou o fato de daquele tributo, ou que aquela operação é isenta, alguma coisa do tipo. Essa decisão, os efeitos da coisa julgada se mantém, porque essa decisão não afasta... porque só afasta em casos de constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo. Exatamente. É isso aí. É o caso da CSE. Então, sim. Isso é importante. Também... Eu só coloco uma observação aí, você está falando de matéria fática, né? Mas se for matéria infraconstitucional, ainda assim pode ter discussão, porque o STF já julgou coisas que ele considerava, não julgava temas que considerava que era de competência do STJ, porque era matéria infraconstitucional, como terço constitucional, RPJ CLCL sobre juros, e depois mudou o posicionamento, dizendo, não, é matéria de constitucionalidade, vou julgar. Ainda tem isso. Então, se for questão de direito, precisa prestar atenção. Se for questão de fato, eu concordo. É verdade, porque a matéria do terço constitucional, a tendência é que ela se encerraria no STJ e depois do STF reverteu o assunto. A maternidade foi o contrário, né? Estava derrotado no STJ, os contribuintes passaram a ganhar no STF. Mas nos dois casos, nós temos matérias de direito, matéria de tese. Devido à constitucional. Tem que ficar de olho se é matéria de direito. Se for matéria de fato, perfeito. Porque aí você não tem incidência do tributo, você provou que... Agora, se for matéria de direito, precisa ter um cuidado aí. Precisa ter um cuidado. E atenção com o ponto que a Daphne colocou da rescisória 605, né? Que eles equivalem repetitivo como repercussão geral. Ainda tem isso, que é um ponto importante, que até a Carla colocou o caso do terço constitucional. Então, além de ser matéria de direito, não é só STF, repetitivo do STJ também. Então, a gente tem que fechar o cerco por todos os lados para não ter problema, ficar atento de todos os lados. Né? Então, acho que, diante do que a gente concluiu que não afeta, é importante saber o que afeta, né? É isso que a gente comentou aqui agora. Quando a decisão que o contribuinte obteve, que afasta um tributo específico com argumentos exclusivos de inconstitucionalidade, essa decisão, tempos depois, ela passa a entrar em contradição com a jurisprudência seguinte do Supremo. Esse contribuinte ele tem que ficar atento que a decisão dele pode quebrar coisa julgada. Pode. Acho que a pergunta seguinte a ser feita é prescrição. Se o fisco pode correr atrás desse tributo ou não, dependendo do prazo. Então, pegando exemplos concretos que a gente tem aqui, a pandemia nos deu exemplos vários, né? Só antes, CSL. A CSL, para mim, no caso da TBM e da Braskem, ok, pode,
porque o fisco lá atrás ele tomou providências para cobrar esse tributo. Então, não há que se falar mais em decadência a partir do momento que o fisco lavrou o auto de infração. Ah, mas aquele auto de infração era um absurdo, porque tinha coisa julgada. Sim, acabamos de ver que o auto de infração não era nem um pouco absurdo, né? Porque o Supremo acabou chancelando os autos de infração. Essa aposta que a Procuradoria fez, ela ganhou. Por outro lado, uma empresa que não pagou CSL porque tinha uma decisão favorável e que o fisco não fez nada até agora, esse tributo da CSL já está prescrito, ou até decaído, acho que é o termo correto, né? Decaído. Sim. Porque o fisco, no exemplo hipotético que eu estou dando aqui, se ele não providenciou uma lavratura de auto de infração contra esta empresa hipotética, o fisco perdeu o direito de fazê-lo hoje, porque já se vão 20, 30 anos da coisa, não dá mais. Tem que separar Braskem e TBM do resto. TBM e Braskem, elas estão numa situação mais desconfortável porque o fisco foi mais rápido, mais diligente. Outras empresas que estão aí sem pagar CSL e nada foi feito contra elas, para mim, elas estão liberadas de fato, porque mesmo com a quebra da coisa julgada, porque para elas também vai quebrar a coisa julgada, tá? Só que elas não vão ter que devolver o dinheiro por outro motivo, porque o fisco decaiu do direito de fazê-lo. Ok? Agora, outros exemplos. Que a Carla falou bem, texto constitucional de férias. Esse é o exemplo que a gente sempre traz para este momento aqui. A matéria estava sendo julgada favorável ao contribuinte, eu tenho vários clientes que não pagavam mais o tributo, acho que imagino que vocês também, com base em repetitivos da STJ, e de repente, lá na pandemia, apareceu esse julgamento invertendo tudo. Como é que fica? Acho que esse tipo de contribuinte é afetado, sim, em cheio, porque ele tem que fazer uma conta do quanto que ele pagou, quanto que ele não pagou do texto constitucional de férias, com base numa coisa julgada que ele tinha. Então, ele não fez nada de ilegal, de legítimo, de absurdo, de irresponsável, mas, desculpa, a decisão dele já não existe mais. A coisa julgada que era imultável, ela hoje é multável, gente. A gente tem que concluir isso. A coisa julgada se tornou uma coisa mutável, dependendo das circunstâncias que a gente está tratando. Sim. Então, aquela decisão que ele tinha no texto constitucional de férias, ele não tem mais passado. Esquece. Então, ele tem que devolver esse dinheiro. Quanto que ele tem que devolver? Temos que ver que data que esse julgamento aconteceu, se não me engano, foi em agosto de 21, vocês podem até me corrigir. Foi. Agosto de 21, então é a partir dali que é a data de corte. A partir dali, o contribuinte tem que devolver o dinheiro para o fisco com correção monetária. Multa, acho que discutível, a gente pode abordar. Mas a data de corte é agosto de 21. A partir dali, o contribuinte já sabia que o Supremo tinha revertido a decisão, o entendimento do STJ. Bom, mas eles não modularam, né? Tanto que a Procuradoria entrou com o ED para... não, desculpa, a Procuradoria não. A ABAT, foi a ABAT, como a amicus curiae, que entrou com o ED para o STF modular a questão do terço constitucional de férias. Então, está pendente ainda de julgamento essa modulação. Okay. Porque, como o Regis falou, acho que está claro que a partir da data do julgamento, isso acho que está super claro. Mas eu acho que todo caso vai ter que fazer um ED para esclarecer. Eu acho que esse que a gente está falando agora da coisa julgada ainda não saiu o acórdão. Quando sair, vão entrar provavelmente com ED para esclarecer. Mas, enfim, continua, Regis. Eu acho que, abstratamente essa questão dos embargos, que a gente tem que avaliar mesmo, olhando só friamente o agosto de 2021, é essa data de corte. Esse tributo passou a ser devido a partir dali. Usando as palavras do Supremo, o Supremo criou um novo ordenamento jurídico a partir dali. É como se o terço constitucional de férias fosse reinstituído a partir daquela data. E os contribuintes foram obrigados a pagar, independentemente de ações judiciais favoráveis já encerradas do passado. Perfeito. E prescrição? Não tem prescrição, gente. Ou decadência? Não tem decadência. A gente está no 2023, os débitos são de 2021. Então, o fisco está no período completo de decadência. Se o fisco hoje lavrar um auto de infração contra esses contribuintes, ele vai poder pegar o período cheio, de 21 até 23. Está tudo dentro do período. Outro exemplo, a exclusão do ICMS da CPRB. Também foi julgada constitucional a inclusão, né? Durante a pandemia. O argumento eu achei esdrúxulo, né? Na época que o SPRB era um regime optativo, facultativo, então tem que incluir o ICMS como se o regime optativo... Eu também achei. Eu achei esdrúxulo. E tem que aceitar as ilegalidades do sistema. Bom, tudo bem. Feito o desabafo, volto. Ele foi julgado em constitucional, agora não me recordo exatamente o mês. Não tem isso aqui aqui mapeado. Mas foi recente. Foi recente, também acho que foi 21, foi 20 ou 21. Durante a pandemia, certeza. E essa data também, essa empresa, eu acho nesse caso um pouco mais difícil, eu não tenho exemplos, talvez vocês tenham, de clientes que tenham decisões transitantes de julgado dessa tese.
porque era uma tese muito recente, e em muitos casos não deu tempo de chegar em Brasília, e mais, o que eu falei no início, esta matéria estava sujeita à repercussão geral. Então, a tendência dos processos dos demais contribuintes tenham ficado suspensos, aguardando a resolução lá de cima. Então, eu acho um pouco raro ter situações concretas. Acho que não tem. Acho que não tem. Uma série de motivos. Acho que a expectativa das empresas era ganhar, porque as teses filhotes, todas elas acabam tendo uma expectativa de ganhar. Exatamente. Mas, enfim, ninguém estava... O texto constitucional é mais fácil ter trânsito porque é uma tese antiga e estava pacificado na STJ. Aqui não, uma tese muito mais recente e tinha repercussão geral. O que confirma aquilo que eu falei no início. Com a repercussão geral, esse descompasso da CCL não existe, não vai existir. Então, você vê como ele organiza o sistema, ele deixa a coisa mais estruturada e mais segura, né? Até para o contribuinte ter o que fazer, né? Então, mas assim, o ICMS da CPRB é um exemplo, né? Talvez na prática a gente não consiga ver exemplos, mas a gente pode trabalhar ele em tese. A empresa que eventualmente tem um trânsito julgado dessa tese, ela já tem que se preparar para devolver esse dinheiro a partir do julgamento do Supremo. Eu acho bem defensável o argumento do contribuinte que queira devolver o dinheiro com apenas correção monetária, Selic, né? Juros e correção monetária sem a multa. Isso sim, o Acordo Supremo não se manifestou, porque acho que nem era o ponto do Supremo, ele nem abordou esse assunto, porque não era o aspecto lá central do julgamento. O aspecto central era a quebra da coisa julgada, ponto. Agora, decorrências disso, o Supremo não abordou. Cabe aqui a nós criarmos essas teses. Devolver com multa, acho demais, porque o contribuinte tomou uma providência correta, responsável, lícita, né, de não pagar o tributo com base numa autorização judicial. Ele não simplesmente parou de pagar, não, ele foi ao judiciário, diferente de vários outros contribuintes que existem por aí, ele foi ao judiciário, conseguiu uma autorização e não pagou porque estava amparado numa decisão judicial. E fazer isso agora, porque o Supremo inverteu a jurisprudência com multa, acho demais. Mas é uma tese. Não, confesso que acho que nem a Procuradoria deve saber como tratar esse assunto hoje ainda. Se ela for cobrar esse tributo, vai cobrar com multa? Será que, porque se o tributo passou a ser devido, olhando o argumento do Supremo, do ponto de vista lógico, tem multa, porque o Supremo declarou que é a partir do momento que ele declarou aquele tributo como constitucional, é a partir dali que houve uma modificação no ordenamento jurídico. Se é assim, por lógica, o tributo está em mora desde aquela época, então deveria ser feito pagamento com juros e multa. Acho bem questionável a multa, acho bem questionável. Acho muito bom para ser questionado em juízo quando chegar o momento. Mas em todos esses casos, texto constitucional de férias, ICMS da CPRB, essa devolução tem que ser feita de forma automática pelo contribuinte. Ele não precisa ficar esperando rescisória ou auto de infração. Quer dizer, a rescisória não virá, certamente, porque a coisa julgada já está quebrada. O que pode acontecer é o auto de infração chegar. Se o auto de infração chegar, ele vai apenas materializar uma situação que o contribuinte já sabe. Ele já sabe que ele é devedor, nesses exemplos que eu dei. O fisco já mudou o ordenamento jurídico lá em 2021, 2020, então ele tem que devolver esse dinheiro cedo ou tarde. O auto de infração, ele vai apenas retratar alguma coisa do passado. Ficar atento minuciosamente como está a jurisprudência em todos os casos, e monitorar o futuro. E como o Regis falou, a Braskem e a Têxtil realmente eles são casos concretos de que ficou definido o retroagir 2007, mas como o Regis falou, os casos novos, provavelmente a gente tem que ficar muito atento às jurisprudências, aos julgados, porque tendo uma mudança brusca, tudo pode mudar. Mas eu acredito que é falado muito, quebrou a coisa de julgado, mas calma, não é bem assim. Eu acho que todos esses pontos que o Regis colocou são muito importantes, porque, na verdade, como hoje a gente tem um sistema vinculante, com repetitivo, com repercussão, a gente acompanha a jurisprudência, a gente não vai orientar um cliente a fazer nada que esteja contrário, né? O único problema que eu acho são os casos de terço constitucional, esses em que a mudança da jurisprudência, né, muda depois de 15 anos. Isso que eu acho complicado. Isso o terço é o que mais uma impacta, coisa que outro vai lado, ser difícil. Grazi, a decisão da coisa julgada, eu não vejo como ela como uma decisão pró-fisco. Eu vejo que ela como uma decisão dos dois lados. E o exemplo é o salário de maternidade, que eu posso pegar aqui. O salário de maternidade é exatamente o oposto do texto constitucional de férias. As empresas que tinham decisões desfavoráveis com coisa julgada contrária,
exatamente o contrário. Elas podem sim, se eu preciso pegar o argumento do Supremo, esta coisa julgada que é contrária ao contribuinte também é quebrada, também tem que ser quebrada. Porque a jurisprudência se formou contrariamente tempos depois. Então, o contribuinte pode sim, eu acho que fazer uma conta de quanto que ele pagou de salário maternidade e o salário maternidade, a autorização por compensação direta, tudo que a gente fez no MS foi extinto sem julgamento de mérito, porque podia compensar direto. Então, é realmente o contrário. Do nada, o fisco tendo um monte de demanda. Por isso que eu não vejo a decisão do Supremo como uma coisa meio de vilão. O Supremo foi vilão e julgou, quebrou a coisa julgada, quebrou uma cláusula pétrea. Sim, a coisa julgada era uma coisa importantíssima, mas na ponderação de princípios, ela perdeu diante dos outros princípios levantados pela Fazenda. Mas esse argumento do Supremo, olha ele principiologicamente, ele não está falando do ponto de vista do fisco, claro, que no caso da CSL, favoreceu o fisco, mas ele pode ser também trabalhado do ponto de vista do contribuinte, no caso da maternidade. Sim, perfeito. Bom, vamos eu tenho uma reunião 10 horas. Carla, você gostaria de pontuar mais alguma coisa? Eu só queria fazer uma ressalva aí, que, na verdade, eu concordo que o sistema precisaria ser mais coerente, que a repercussão geral... Tudo bem, se a opção vamos fortalecer o controle concentrado de constitucionalidade, isso teria que ser feito pela via legislativa, não por uma decisão judicial. Porque, realmente, no meu entendimento, é uma cláusula pétrea, é prevista no artigo 5º, 36 da Constituição, e ela não, sendo cláusula pétrea, não poderia ser reformada por lei, nem por proposta de emenda constitucional, que dirá por uma decisão judicial. O problema é que essa anomalia não pode ser feita dentro do sistema, porque já foi tomada pela alta corte do país, né? E a gente vai ter que conviver com isso. Ou, quem sabe, haja embargos de declaração que apontem isso e consiga reverter, né? E causa muita insegurança jurídica por várias questões, né? Eu só vou citar a questão contábil também. A CVM apontou um ofício circular, número 1 de 2023, né? E diz que tem que reconhecer contabilmente os índices que tenham sido previamente reconhecidos. É considerado um evento que gera um passivo, né? Então, a empresa, pelas regras contábeis, ela tem que reconhecer o passivo, né? Então, e essas determinações da CVM, elas são reconhecidas pelo Conselho de Contabilidade, então vai gerar um passivo para as empresas. Do nada gera um passivo. Por isso o desespero dos contribuintes. A gente não, lógico que ninguém quer apavorar cliente, não é a ideia, mas assim, eles já estão apavorados. Eles já se apavoram sozinhos. Já lá atrás... Oi? Eles já se apavoram sozinhos, né, Carla? Eles já estão... Sim, então, porque ele já tem essa... o contador já foi correr atrás dele para falar, escuta, que você vai ter um passivo. E aí isso cria uma insegurança jurídica, principalmente com empresas estrangeiras que têm a matriz fora. Como é que explica isso? Que muitas vezes são... sei lá, japoneses, alemães, que são hiperconservadores. Não, então eu quero provisionar tudo porque eu não vou correr risco de... Sim. E aí gera um passivo gigantesco. Então, assim, é uma instabilidade muito grande. Eu não acho uma decisão tranquila, eu acho que ela tem que ser questionada e a nossa obrigação, né, como estudantes do direito apontar isso, né? Enfim, e aí, né, as pessoas nesse desespero já entraram com ideias de projetos de lei para sanar essas decisões do Supremo. Então, nós temos projetos de lei tanto da Câmara quanto do Senado, né? Na Câmara tem o projeto de lei 512 de 2023, que é um PERT do fim da coisa julgada, né? Então, é um programa de parcelamento para auxiliar o pagamento desses débitos que vão vir desse fim da coisa julgada. Olha o nível de discussão que a gente está tendo, né? O fim da coisa, quer dizer, eu acho assim, é tão absurdo, é surreal, porque foi quebrado o sistema, né? Na verdade, para mim é uma decisão teratológica, houve uma quebra do sistema para acomodar uma repercussão geral. Então vamos estudar a repercussão geral, vamos fazer pela via legislativa, do jeito que tem que ser feito.
Desse modo, acaba abrindo várias... A rescisória não existe mais, né? Nós não temos mais... quer dizer, o fisco já pode fazer autuação direta, ou o contribuinte reconhecer o crédito, se for o caso, mas, assim, quer dizer, não tem mais a ação rescisória. Foi destruído o sistema condicional e o sistema processual numa decisão judicial que em matéria que não pode ser alterada nem por meio de proposta de emenda constitucional, com quórum qualificado do Legislativo. Então, assim, para mim, é uma coisa completamente surreal. Né? E aí, além desse projeto de lei 512, nós temos o projeto de lei 580 de 2023, né? Também da Câmara, né? Que ele propõe a reversão de decisão favorável ao contribuinte que dependa da coisa julgada, né? Quer dizer, tentando afastar essa decisão do Supremo. E também tem o projeto de lei do Senado, que propõe uma alteração do CPC, para estabelecer que os efeitos da coisa julgada material não podem ser alterados ou relativizados por nenhum juiz ou tribunal, nem mesmo pelo STF, a não ser por meio de ação rescisória específica, que, na verdade, é o que nós já temos na Constituição, que é cláusula pétrea, que o Supremo, na verdade, não poderia ter feito isso, né? Aí nós temos que criar uma lei para proibir o Supremo de julgar, quer dizer, é uma coisa completamente... É uma distorção do sistema, né? Quer dizer, uma decisão que foi tomada, no meu entender, de uma forma equivocada, porque não estou não questionando se é a favor de contribuinte ou de fisco. A questão foi feito a revelia do sistema, né? É uma coisa que não segue o racional do sistema jurídico. Sim, perfeito, cara. Tá? Perfeito. Eu acho que é isso. No mais, acho que eu já fiz os apartes. Aí, tá Não, agradeço muito obrigada. Se alguém quiser pontuar mais alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Os que estão... agradeço, Regis, adorei, vamos fazer mais, porque você é a cara do IDTC, você é prático, né, Lu? Excelente, Regis, amei, foi muito A gente bom. não gosta de juridiquês, a gente gosta de coisa prática. Foi muito objetivo, dinâmico. Acredito que as pessoas que não são da área com certeza entenderão. Carla também, muito bom. Acho que fica de lição de casa que os advogados terão que ter mais cautela e análise, os contadores também, a questão de prognóstico, provisão, então, assim, aumenta o trabalho de ambos, né? E o Regis foi... eu vou falar uma coisa, as empresas vão ter mais gasto com isso, que vão ter que contratar advogado para acompanhar a jurisprudência do Supremo. Mar e passo aí. No caso do terço constitucional, a gente vai ter mais trabalho. Esse ano vai. Até o caso do terço constitucional de férias, teve empresa que já usou no resultado o valor, até por conta de investidor. Então, mexe em muitas esferas mesmo. Então, eu acho que a insegurança jurídica é grande mesmo. Sim. Quem puder abrir a câmera, enfim, quem não puder, não tem problema, eu entendo. Mas quem puder, só para a gente fazer uma foto aqui do final. Vamos lá. Acho que Valim! Daphne! A Daphne caiu. Parabéns, gente. Obrigada, Verônica. Oi, Verônica! Saudades de vocês. Vamos almoçar. Saudades. Vamos lá. Cadê o Molica? Que o Corinthians perdeu ontem, queria falar com o Molica. O Molica, eu queria o Molica. Vou chamar o Molica aqui para a gente debater. É o assunto mais importante esse, né? Molica, a gente vai... Molica, vamos debater a execução antecipada de garantia de embargos de execução. Vamos chamar o Molica, só para a gente falar disso. Bom, vamos lá. Vamos tirar a foto aqui. Aí, obrigada a todos. Pessoal. Quem tiver temas, Valim, se tiver algum tema de ICMS, vamos marcar por favor, que você é o fera aí do ICMS. Não acontece nada de ICMS, gente. ICMS é tranquilo. É tranquilo. Eu vi a Vanessa Domeni também especialista em ICMS, se for ela também. Acho que cada um aqui na sua expertise pode sugerir um tema para a gente ir abrindo mais. Eu vou escolher
um tema para o Valim. Valim, ó, vou escolher um tema, hein? Você expor aqui. Pode escolher. Como que os contribuintes vão transferir crédito depois do ADC 49 em operações interestaduais? Acabou de julgar, hein? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. É Eis a bom tema, você questão. pode falar qualquer coisa, vai dar sempre certo. Exato. Manda pelo Shopee. Obrigada, Bom, pessoal. pessoal, Ótimo bom dia. trabalho, ótimo dia. Bom dia, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.